Izanami e Izanagi, a criação do Japão. Izanami, que quer dizer aquela que convida, e Izanagi, aquele que é convidado, eram deuses que representavam o céu e a terra. E foram eles os criadores de Oyashima, as grandes 8 ilhas do arquipélago japonês. Também criaram o sol, a lua, as tempestades e outros fenômenos naturais, além de serem os responsáveis pelo nascimento de outros deuses e da civilização japonesa como um todo. Naqueles tempos primórdios, só existia um oceano de caos. Konito Kotashi, o governante eterno da Terra, apareceu da massa borbulhante com 2 divindades subordinadas. Desses deuses nasceram Izanagi e sua irmã, futura esposa, Izanami, considerados enviados dos céus. Depois de criar uma ilha utilizando um arpão, ali estabeleceram um lar e criaram uma coluna sagrada. Caminhando em direção opostas ao redor da coluna, o casal se encontrou em Izanami. Elogiou a beleza de Izanagi. Então, se casaram, e o primeiro filho que nasceu foi um monstro, o segundo, uma ilha. O casal então pediu explicações aos deuses, que lhe informaram que a iniciativa do encontro sexual tinha que partir de Izanagi, e não de Izanami, como vinha ocorrendo até então. Seguindo essa orientação, tiveram mais filhos, não só as ilhas que formam o Japão, como inúmeras divindades. O último a nascer dessa união foi Kagutsuchi, o deus do fogo, que acabou queimando Izanami, provocando sua morte. Do vômito, da urina e dos excrementos da deusa, ao morrer, nasceram outros deuses. Izanagi ficou tão furioso com o filho que o decapitou com a espada. Das gotas de sangue de Gadutsuchi, deus do fogo, que caíram na espada, nasceram 8 deuses, e do corpo sem cabeça surgiram mais 8 divindades da montanha. Inconsolável com a morte de Izanami, e como ainda não tinha acabado com o trabalho de criação da terra, Izanagi se dirigiu à terra das melancolias, Yomotsu Kuni, mas para tentar resgatar sua esposa. Ela o recebeu na porta dos infernos e pediu-lhe que esperasse ali enquanto organizava a sua liberação dos poderes da morte, proibindo-o que entrasse e olhasse de perto. Com saudade de sua mulher, Izanagi não esperou e, acendendo a tocha, penetrou na terra da melancolina e teve a horrível visão de Izanami em plena decomposição, em volta de vermes retorcidos e serpentes. Sentindo-se humilhada, a deusa mandou soldados do inferno, mulheres horríveis e deuses do trovão, para que despedaçassem Izanagi, mas este conseguiu repelir os demônios e fugir. Ao final, Izanami saiu da cova e se divorciou do marido, retornando depois para o inferno, cuja porta foi fechada
como uma enorme rocha, separando definitivamente o mundo dos vivos e dos mortos. Izanami se sentiu desonrado pelo acontecido e foi se purificar no mar. Ao tirar roupa e seus objetos pessoais, estes se converteram em deuses e deusas. A sujeira que saiu no banho se transformou em outros deuses malignos, forçando Izanagi a criar deidades marinhas para manter o equilíbrio. Ao lavar o rosto de seu olho esquerdo, nasceu Amaterasu, a deusa do sol. Do seu olho direito, Tsukiyomi, o deus da lua. E do seu nariz, Susanyono, o deus da tempestade. A deusa Amaterasu herdaria os céus. Tsukuyomi tomaria o controle na noite e Susanoo seria o deus da tempestade e dos mares. Como o Japão foi criado, segundo a mitologia japonesa Kojiki, é o livro mais antigo sobre a história do Japão, concluído no início do século VIII, entre 711 e 712, a mando da Imperatriz Gemei, a 43ª monarca do Japão, segundo a linha de sucessão imperial, que pediu ao cronista O Noyasumaru a criação de uma compilação de contos, mitos e histórias relacionadas às criações das ilhas japonesas, e kami, deuses em geral. Já o Nihon Shoki, as crônicas do Japão, surgiram alguns anos mais tarde, no ano de 720 para ser mais preciso, compilados sob ordem do príncipe Toneri no Miko, filho do imperador Temmu. Nos dois livros, é possível encontrar contos sobre a criação mitológica das ilhas japonesas. Embora existam divergências em alguns pontos, os livros nos revelam lendas interessantes relacionadas à criação do universo, das ilhas do Japão e dos kanis, deuses. Essas lendas fazem parte do folclore japonês e são componentes importantes do Shintoísmo, a religião nativa do Japão.